Então, na última aula a gente começou a falar sobre normalização de texto, né? Falou de várias coisas. E aí, se não me engano, foi a Thaís que fez uma pergunta sobre correção de texto. E a questão é que a correção é bastante importante para a gente trabalhar com redes sociais, né? Principalmente Twitter. Então, a gente vai falar um pouco sobre correção e vamos em frente, então, aqui, né? Então, a gente começa olhando a parte teórica que o Fábio Ferman levantou na dissertação de mestrado dele, e é uma parte genérica, né? Depois a gente vai falar de uns exemplos do Peter Norvig, que são bem interessantes, porque a gente entende o que está acontecendo, né? Mas, na verdade, atualmente, a maior parte das coisas, como sempre, tem gente rodando com aprendizado de máquina. A gente vai mostrar uma abordagem de aprendizado de máquina que foi da dissertação do Fábio Ferman. O Fábio Ferman é um aluno da graduação da FRJ e muito bom aluno também. E a solução dele foi muito sofisticada no mestrado. Então, quando a gente está falando de normalização de texto, nesse momento, a gente vai falar de correção de texto e a gente... por que o texto está errado? Né? Então, uma abordagem que a gente poderia fazer é de entender por que o texto está errado, e essa abordagem tem certa importância se você não vai fazer aprendizagem de máquina. Né? E uma solução... Então, tem dois motivos básicos. Né? A pessoa sabe escrever a palavra, mas ela erra. Okay? Ou a pessoa realmente não sabe escrever a palavra, eu estou em dúvida e opta por um modo errôneo. Né? E basicamente, existem vários tipos de solução, né? Cada vez mais amplas. Né? Então, a primeira é a correção de texto de não-palavra, erros de não-palavra. Então, você olha o negócio e fala, isso aqui não é a palavra, então eu tenho que achar uma palavra para isso, que é mais ou menos um pedaço que a gente vai fazer hoje. Depois você tem correção de texto de palavra isolada, ok, a maior parte que a gente vai fazer hoje é a palavra isolada, e depois você tem correção de texto dependente de contexto. Tá? Quando a gente vai usar alguma probabilidade nas soluções iniciais, vocês vão ver que dá para extrapolar o que pode ser feito facilmente depois. Ok? Então, a primeira coisa é de entender como os erros ocorrem, né? Os erros, principalmente os erros da palavra isolada, vêm muito do problema da relação do fonema com o símbolo, né, escolhido para esse fonema. Ok? A gente, então, entende que o ideal seria que todas as relações som-fonema fossem bionívocas. Né? Eu acho que isso não existe em nenhuma língua natural, né? Não sei, mas não existe em português, não existe em inglês, não existe em francês. Então, a gente tem relações poligâmicas, né? Então, quando a letra representa diferentes sons, então o S tem um som de S mesmo, que é assim, né? Mas também tem um som de Z. Né? Asa, né? A situação que eles chamam de intervocálicas, o S recebe o som de Z. Né? E tem a relação poliândrica, né? Quando o som pode ser gerado por várias letras. Né? Então, o C, né, tem som de casa com C, o K, né, esse som de K tem som de casa, e tem som de queijo. Né? Então, tem QU. Né? Em francês isso acontece muito, né? Por exemplo, você vai conjugar um verbo em francês, a primeira pessoa tem um som, a segunda e a terceira, e acho que as pessoas do plural também, tem outro som, mas são escritas totalmente de forma diferente. Né? E reza a lenda, porque quem copiava, os copistas, né, os que escreviam para as outras pessoas, cobravam por letra, então eles iam inventando mais letra para o mesmo som. Né? Mas não sei se esse é o verdadeiro motivo. Claro que você tem, às vezes, um som tem várias letras e a letra tem vários sons, e isso se mistura, né? E realmente você pode ficar, né? Como é que escreve asa? Com Z
ou com S, né? Como é que se escreve criança, com 2 S ou com C cedilha? Né? Com K no começo ou com C no começo? Né? Com Q, U, R, I, né? Então, todas essas confusões que você pode imaginar na cabeça, né? Você vai ter o erro lá acontecendo. Nas redes sociais, e aí então a gente fala que nos últimos 20 anos apareceram novas formas de erro, né? Formas de erro que são que aparecem no texto que a gente tem acesso e que são até intencionais, né? Então tem textos com abreviação, tem realmente erros com digitação, que são no formato anterior, né? Tem coisas de informalidade que a gente não trabalhava com texto, né? Se pegava texto de jornal, de livros, né? Então começa a ter texto com informalidade. Aparecem os emoticons que a gente falou, teve essa pergunta, o que eu faço com o emoticon, com emoji, né? Aparecem representações de oralidade, que a gente também não tem no texto culto, como não, pro não, né? E aparece o que a gente chama aqui no Brasil de miguxês, ou internetês, ou netspeak, né? Com alguns termos bem específicos. Tá? Também existem algumas categorias de erro, né? Por exemplo, a gente tem falhas que são cometidas pela leitura lenta com a soletração de cada sílaba, né? Então a pessoa, na verdade, ela tem dificuldade de leitura e ela troca letras, ou ela omite letras, ou ela dobra letras, né? Falhas são de primeira ordem, né? Então a gente poderia dizer que são falhas no nível básico de leitura, né? Falhas onde você tem uma falha de segunda ordem, você tem as letras lá, mas o som, mas ela é a letra errada, né? E depois você tem falhas de terceira ordem que são realmente uma troca do som correto, né? Então açúcar com 2 S em vez de açúcar. Então lá quando a gente fala tempo em vez de tempo, há um erro da palavra, né? Genro em vez de gerro, né? Há um erro específico de segunda ordem. Quando você só troca, mas é o mesmo som, então você tem outro tipo de erro. Os erros podem ser cognitivos, né? Você realmente não sabe, pode ser tipográficos, você errou porque você está usando as técnicas, então é comum, né? Você quando vê uma palavra errada, né? Você vê, sei lá, eu vi uma naca no pasto, deve ser vaca, né? Uma vaca no pasto deve ser vaca porque o B, V está do lado do B, né? A pessoa deve ter digitado errado, né? Então a gente já está acostumado com isso, né? E tem o erro proposital, né? Você usa um miguxês, por exemplo. E a gente vai trabalhar muito com o conceito do qual é a ação que você tem que tomar para consertar o erro. Então, isso que vai ser mais importante para a gente. Nossa abordagem é muito, muito prática, né? Então, tem erros por inserção, você inseriu uma letra a mais. Tem erros por deleção, por apagamento, você tirou uma letra. Tem erro por substituição, você botou outra letra no lugar dela. E tem erro por transposição, que é um erro específico, onde você troca as letras de lugar. Né? E além disso, a gente vai ter um trabalho, né, também de outros tipos de erro, onde você tem o erro ortográfico, você errou a palavra, mas você pode ter um erro que só acontece gramaticalmente, né, a palavra está errada, nós vai de carro, né, em vez de nós vamos de carro. Né? Pode ter erro semântico, né, onde aqui o exemplo é o caminhão come bananas, então aquilo ali não faz sentido, e erros de estilo, que são muito difíceis de ver, né? Inclusive pode nem ser erros, né? Você está destoante com alguma coisa, ou você está escrevendo para criança e usa palavras difíceis, né? E a gente vai ficar nessa aula nos erros ortográficos, né? A gente não vai nem ter influência gramatical, porque a gente vai falar de parsing, mas na verdade mais de shallow parsing mais tarde. E, além disso, você tem erro de usar uma palavra que existe no idioma no contexto, né? E erros de palavras não reais. Você botou uma palavra que não existe no idioma. Então, esse erro aí é mais difícil no idioma, mas está no contexto. Okay.
Então, o Fermat foi lá, achou todos esses, e ele fez uma classificação própria dos erros que ele gostaria de tratar, a gente vai ver depois, na próxima sessão da aula, né? Ele falou, bom, tem erros que são coisas que eu pego e eu preciso identificar, né? Principalmente no Twitter, né? Então, eu tenho menções, @Chechel, né? Hashtag, né? Ele não, URLs, emoticons, emojis, onomatopeias. Então, esse é o tipo de erro comum. Não é um erro para o processador, né? Ele não é um erro porque isso não é isso. Ele é um erro no sentido que ele não é uma palavra da língua culta, né? E ele é um erro também do processador. Para o processador é um erro, né? Erro de capitalização, você não botar R maiúsculo em Rio de Janeiro, né? O erro de capitalização. Erros de repetição, você repete uma letra, né? Repete uma palavra também, pode ser. Abreviação, você usar acrônimos conhecidos ou desconhecidos, né? Você pegou aquilo, né? E não vai saber tratar, principalmente se o acrônimo for uma palavra, né? AMA, né? Que é acrônimo de algumas coisas até, né? Ou aqui no meu bairro tem AMA JB. Então eu vou lá no Twitter e pego lá AMA JB. Que palavra é essa? Eu não conheço, é um acrônimo, eu tenho que tratar, né? Erros por junção de palavras ou separação de palavras. Esses são erros comuns também. Omissão de pontuação. Colocar hífen ou não colocar hífen em palavras. Né? Erros de acentuação, muito comum na nossa língua, muito comum no tudo que a gente faz. Né? Erros de representação fonética, que são aquele SS em vez de ser cedilha. Né? Erros de contexto, usar a palavra errada no contexto. Erros de digitação, né, que agora várias coisas se transformam em digitação. Uso de dialetos informais, e dá exemplo no livro de nomes de pão, né, que chamam coisas diferentes, caceta, vara, né, e aí não sabe, né? E erros tradicionais da língua, né, que são erros do tipo escrever porquê na forma errada, naquela posição, ou escrever em vez de né, ou em vez de né, leram no passado com a ti ou o, né? E erros de censura, onde você pega uma palavra, né, que é um palavrão, e bota aqueles símbolozinhos estranhos que a gente tem no teclado, né, hashtag, arroba, dólar, %, para assumir a palavra. Então, isso depois, eu posso tratar esses tipos de erro aqui. Tá? A primeira abordagem que a gente vai fazer, então, a gente vai tratar erros que a gente pode editar e onde a distância de edição é importante. Tá? Então, a gente vai basicamente, sem tocar no assunto, mas a gente vai estar sempre medindo a distância de Damerhu-Levenstein. A distância de Levenstein, muita gente conhece, é uma distância entre duas strings que você mede quantas operações mínimas, né, o número mínimo de operações que você leva de uma string para outra, e as operações são inserção, substituição e remoção. Tá? E Damerhu propôs, né, acho que com o próprio Levenstein, colocar também a transposição. Né? Então, o que seria uma inserção mais uma substituição, vira uma transposição, uma inserção, uma remoção, uma substituição, seria que remover as duas, inserir as duas, vira só uma transposição. Né? Na verdade, você poderia remover uma e inserir uma. Né? Então, essas coisas para a gente vão ter peso 1, vamos dizer assim. Né? A gente vai operar com essas coisas: inserção, substituição, remoção e transposição. E tem basicamente dois caminhos, né, de solução. Um é com aprendizado de máquina e o outro é sem aprendizado de máquina. E tem o caminho mais básico de todos, é que você tem um superdicionário. Com todos os erros e todas as palavras corretas. Tá? Obviamente, ninguém faz isso. Né? Apesar de ter coisas assim, mas não é muito agradável, né? Mas realmente tem coisas assim. Tá? Então, com a ideia de mostrar como isso funciona, né? O Norvig, que é o Peter Norvig, daquele livro de inteligência artificial, né? Ele fez um artigo bem legal mostrando o trabalho, né, de começar a fazer uma correção e falar, de maneira simples eu faço um corretor muito hábil, né? Resolvo muita parte das correções. Tá?
Então, o algoritmo do Norvig, né, é um algoritmo que explica de forma geral como funciona o corretor de texto, que ele fala que é razoavelmente funcional. Tem a implementação dele nesse link e eu implementei ele. Devo ter feito algumas correçõezinhas nesse outro link. Tá? Então, todos agora no meu GitHub, né? Naquele Bint lá que todo mundo usa, tem exemplo Shell, o algoritmo dele está todo lá, o 1 e o 2. Eu vou mostrar o segundo também. Então, basicamente, o que ele faz é o seguinte: ele pega um corpus, ele pega um monte de texto, né? Ele pega 32 mil palavras, mais ou menos, no texto dele. Eu peguei 60 mil, tá? De textos. Aí vocês vão aprender, né? Sempre que a gente precisar de algum texto correto, né? O Python tem essa plataforma NLTK, né? Esse pacote NLTK, que é de Natural Language Processing, né? E esse pacote, se não me engano, é de Stanford, ele tem vários textos, né? E aí peguei muitos, eu peguei Reuters, se não me engano, mais os livros, porque ele tem alguns textos políticos, eu não quis dar muita onda. Então eu peguei notícias e livros famosos, né? Que estão do projeto Gutenberg. Então ele vai lá no texto e vê. Ele pegou uma palavra, ele vê só, ele tem que corrigir todas as palavras. Ele não sabe se a palavra está errada quando ele recebe a palavra. Então ele pega a palavra e vê se ela existe. Okay? Se ela existe, ele considera correta. Obviamente que isso é fraco, né? Porque ele podia olhar o contexto em volta e ver uma probabilidade de estar correta, mas se ela existe, ele considera correta. Né? Se não, ele vai ter uma função que gera todas as palavras candidatas de edição 1. Ok? E ele vai lá procurar todas essas palavras no dicionário. Tá? Todas que ela achar, ela pega com a maior frequência. Ok? Ele diz, ó, eu estou pegando a palavra que aparece mais a distância 1 da minha palavra. Né? Se ele não encontrar nenhuma, então ele faz o mesmo com a distância 2. Ele fala, então eu vou pegar palavras mais longe da minha palavra original, né? E aí eu pego todas que eu achar, são muitas, né? Ele não acha tantas, mas ele gera muitas, então isso é custoso. E ele vai, então, pegar a que aparece mais, a mais frequente. Ok? E mesmo, se ainda assim não encontrou, né, ele pega a palavra que tem e devolve como veio. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, aí eu tenho qual é o algoritmo básico ali, ideia, né, de gerar todas de distância 1. Então, qual é a primeira coisa que ele faz? A primeira coisa que ele faz é apagar todos os caracteres de 1 em 1 da palavra. Tá? Depois ele transpõe todos os caracteres, posição por posição. Depois ele troca todos os caracteres por todos os outros caracteres que existem. Né? E depois ele insere um caractere extra para todos os caracteres que existem em toda a posição. Né? Então, para a palavra Word, que tem 4 letras, né, ele gera 234 palavras. Né? Então, ele gera 4 palavras de 3 letras, né? Depois ele troca W para o O para o R e R por D, mais 3 palavras. Depois ele gera 26, né, caracteres, vezes 4, trocando todos os caracteres por outro. Na verdade, 25, né, porque não adianta trocar por ele mesmo. Depois ele insere 26 caracteres em 4 palavras, ele insere em 1, 2, 3, 4, 5 posições, ok? No início, no meio dos 3 meios e no fim. E depois ele, ok, então essas são todas as 234 palavras, tá? E aí como é que ele faz uma distância 2? Ele roda a distância 1 para todas essas palavras. Né? Então, vai ver que aumenta muito o termo. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha no código para vocês verem que não é tão difícil. Então, o código todo em Python. Né? Primeira coisa, ele define a probabilidade de uma palavra, como a frequência da palavra sobre o total. Então, ele tem esse words maiúsculo, é um dicionário que tem a frequência de cada palavra. Tá? Então, ele retorna
a frequência da palavra sobre o total de palavras. Ok? Correção. Como é que ele faz uma correção da palavra? Que é o que a gente está interessado, né? Ele retorna o candidato, né, que tem a maior palavra usando a função de probabilidade. Tá? Como é que ele gera os candidatos? Ele vai usar uma função, ele vai usar esse OR aí, ele vai avaliar, esse é um dialeto de Python, a gente diz assim, né? É um modo Pythonic, né? O OR, ele é short circuit, né? Ou seja, primeiro resultado que for verdadeiro, ele volta ao resultado, não o valor true ou false, ele volta ao resultado, e qualquer lista não vazia é verdadeira. Né? Então, ele procura a palavra, né? Se não achar a palavra, se achar a palavra, ele vai resolver a palavra, então é ela mesma, ou então ele procura as edições de um passo da palavra, ou as edições de 2 passos da palavra, ou então retorna a palavra mesmo sendo desconhecida. Tá? Então, na primeira palavra, né, ele tem esse non, essa função, que recebe uma lista, né, e retorna todas as palavras da lista que estão no dicionário que ele criou. Né? Dicionário com contagem, que é esse Words grandão aí, de letra maiúscula. A função interessante é a função edit. Né? Como é que ele faz a função edit? Ele simplesmente ele gera todas as divisões da palavra. Tá? Então, o Word vai gerar Word, vai gerar WWord, vai gerar WORD, WORDD, e no caso dele, acho que não vai gerar o Word de novo. Aí ele pega e faz o seguinte, ó, vou juntar. Então, esse par aí, né, ele é uma dupla, né? E vê que ele está gerando duplas. Né? Essa construção aqui de Python, né, entre colchetes, é uma geração. E aprender Python, quando você aprende Python mesmo, você começa a usar isso. Né? Então ele está gerando todas as tuplas, não é lista, todas as tuplas, que ele vai chamar depois de LR. Né? Então vamos botar aqui um L e um R, de esquerda e direita, né? De vez em quando também head and tail. Né? Isso é uma solução muito comum, né, que a gente faz transformar as coisas em head and tail, onde meu cursor, onde I, né, está dentro do range mais um. Então ele vai pegar até o I e do I em diante. Então, na verdade, ele podia até ter dado outra funçãozinha aí de Python que faça isso, deve existir. Né? Então ele vai ficar com essas tuplas de 2 elementos, né? E depois ele faz assim, for LR in, essas aqui são as tuplas, né? Se R não for vazio, né, ele escreve uma palavra, tá vendo? Sem o R0. Ele junta e escreve sem o R0. E aí escreve todos, porque isso aqui é um gerador. Né? A mesma coisa aqui, né? Ele vai fazer a transposição, ó, vai pegar o L, né? Se o R sobrou lá mais que uma letra, ou seja, 2 letras, ele vai pegar o R1 e botar na frente do R0 e somar o que sobrou do R. Né? O replaces, ele vai tirar uma letra do R a R0 e vai botar o caractere lá qualquer, para todos os caracteres das letras. E o inserts, ele não vai tirar, né? Ele vai só inserir. Então, ele está justamente fazendo todas as edições de nível 1. Apagos, transposições, trocas e inserts. A2, para todas as letras em E1, em edits 1, para E2 e edits 1, G1. Né? Então ele pega isso aqui, joga lá e gera o E2. Isso aqui é um duplo gerador. Então essa aqui vai ser a função mais importante dele, que é a que gera as edições de 1, né? E mais tarde a gente vai ver um algoritmo mais complicado para isso.
Então, coisas importantes da teoria, né? O que ele está fazendo, na verdade? Ele está fazendo o seguinte, ó. Dada uma palavra W, né? Ele quer saber se a palavra escolhida foi C, né? A letra que ele deu. Né? Então, ele quer saber qual a probabilidade de ser a letrinha C, dado que se a palavra C, dado que você queria a palavra W. Tá? E esse conceito é um conceito de sinal. Quer dizer, na verdade, está se possível. Eu tô lendo algo, né? E eu quero saber o que esse algo significa. Né? Então, para eu saber o que esse algo significa, eu tenho que ver todos os significados possíveis de W, desse algo, né? E calcular a probabilidade desse W ser C, que eu li. Ok? Então, qual a probabilidade de C versus qual a probabilidade de W ser um erro para C. Isso é difícil de calcular, porém é mais fácil calcular, dada a probabilidade de ser C, qual é a probabilidade de dado C ser W do significado. Então, isso a gente usa o teorema de Bayes também, né, e calcula o C máximo para isso. E P de C, então, é o nosso modelo de linguagem. Simples, né, que a gente viu naquela aula de modelo de linguagem. Né, qual é a probabilidade de ser a palavra C na nossa linguagem. PW de C é a probabilidade do autor digitar W quando queria digitar C. Né? E isso pode ser visto como modelo de ruído. Né? Então, essa solução do argmax, na verdade, é a solução que você vai usar sempre que você tiver alguém enviando um sinal e do outro lado você recebe o sinal e quer saber, mas esse sinal significa o que ele devia significar ou pode significar outras coisas? Quais são as chances de todas as coisas gerarem o sinal? Um monte de coisa para a gente é zero. Se eu li baba e a palavra é inconstitucionalissimamente, né, a chance de gerar é zero, então não vou nem me preocupar. Mas eu vou procurar palavras parecidas. Baba pode ser, por exemplo, papa à distância 2, ou pode ser babar à distância 1, ou pode ser bata à distância 1. E eu vou ter que calcular a probabilidade de ser todas essas coisas quando eu queria que eu queria dizer essas coisas, mas na verdade eu recebi do outro lado um símbolo diferente. Ok? A solução 1, então, ela pega o P de C, né, e tira do exemplo da linguagem, né, e considera que P de C é igual a zero se não está lá, ok? Porque essa palavra não está na base, eu esqueço, né? E ele usa um PW de C extremamente simplificado que diz: se a palavra existe, a probabilidade de ser correta é infinitamente maior que a probabilidade de ter uma distância 1. Porque se a palavra existir, ele já pega ela. Agora, se ela não existe, então a de distância 1 é infinitamente maior que a de distância 2. Porque se ela existe, ele já pega ela. Mas a gente pode imaginar que existem palavras que é mais provável que seja uma de distância 2 do que de distância 1. Tá? Então, ele dá alguns exemplos, né? E também ele fala, bom, mas se a palavra... tem outra coisa que ele não faz, é o seguinte, ele podia, talvez, também aprender como escrever algumas palavras. Então, por exemplo, mento, né? Mente, né? Incrível, incrivelmente. Né? Então, se a gente acha incrível e a palavra que a gente está tentando corrigir é incrivelmente, e a gente vê que tem incrível, mas poxa, se tem incrível, poderia ter incrivelmente. Né? Porque incrível é um adjetivo, né? E incrivelmente é uma variação comum de adjetivos. E aí comenta também, bom, você sempre que você tem muita palavra desconhecida, pode significar também que você tem pouco exemplo. Né? Então você vai lá e lê mais arquivo, lê mais texto. Mas o que ele vai escrever, principalmente num capítulo de livro depois, que também está lá no negócio, é o seguinte, ele vai tentar corrigir esse PW de C. Porque esse PW de C, ele não está calculando. Ele está só chutando que se a palavra existe, ela é certa, e a edição de 1 é mais provável que a edição de 2.
Então, ele vai tentar corrigir o PW de C, né? E ele dá um exemplo, a address, né, que tem uma distância 1 de acres, vai gerar acres em vez de address. O problema é que address é uma palavra muito mais provável na língua do que acres. Acres, em inglês, né? Então, a probabilidade de ser address, apesar de 2 erros, devia ser maior. Né? Então, ele vai recalcular o PW, ele vai passar a calcular o PW de C. Tá? Uma coisa interessante é o seguinte, que vocês vão ver na minha implementação lá, né, e eu botei aí, né? Por exemplo, essa palavra goal, né, ela tem uma distância muito grande, né? A distância dela são sei lá, 10 inserções. Tá? E ele não trata isso, eu botei para tratar. São 10 inserções, então ele não vai achar nunca. Só que a multiplicação de letra é um erro comum. É intencional, né, para fazer aquele som alto, né? Principalmente em redes sociais, né? Principalmente no Twitter. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente substitui todos os múltiplas letras por uma letra só. Tá? O que vai acontecer? Se eu tenho lá go, né, eu vou trocar por um O só. Mas e se tiver 2 letras? Né? Se eu precisar, foot, né? Foot vai trocar para fot. Né? Na verdade, a gente pede mais de 3, né? Mas se você botasse foot, né, ia trocar para fot. Mas não tem problema, porque a edição para um é foot, então eu corrijo muito fácil. Então eu admito algumas palavras erradas. Né? E tem algumas outras preocupações, como o uso de dialeto, né? Color em inglês, né? Em inglês americano ou em inglês britânico, né? Que você pode querer se preocupar ou não, coisas assim. Né? A solução mais sofisticada seria olhar o contexto, tá? Que a gente não vai fazer, mas não é difícil pensar. A Google tem uma base de 5 grams, né? Tem uma base de bigramas, trigramas, quadrigramas e pentagramas, né? O problema é que essa base custa $150 no LDC, né? Então eu não baixei a base para mim, estou vendo se eu consigo ela de outro jeito. As universidades geralmente elas são sócias do LDC nos Estados Unidos, né? Você paga, acho que é $10 mil por ano, mas baixa tudo. Ok? Então a gente vai caminhar para uma solução 2 com um PW de C mais complicado, tá? Mais sofisticado. Como? Né? Criando um modelo desses erros. Né? Isso é possível se você tiver exemplos de erros. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, fazer um código que conhece os erros mais comuns, né? Em português, né? Por exemplo, tocar SS, C cedilha, né? A gente pode botar isso. Ou pode aprender, tá? Então, esse corpora aí do Roger, né? São pares de palavra, tá? Errada, correta, tá? E esse... O problema é o seguinte, se você for olhar erros em palavras, tá? Isso vai ficar sempre uma coleção muito esparsa. Então, o que ele vai aprender nesse corpora nas palavras quais são os erros de letras. Tá? Então, ele vai ver lá, quem queria escrever few, queria escrever from, então a gente tem um erro entre A e E. Tá? Isso vai complicar um pouquinho nossas funções. Então, o novo WC dele vai ser o seguinte, ele vai ter o W, por exemplo, que é a palavra que ele leu, né? Que é few, né? E ele vai ter o C, que é a palavra que devia ter sido emitida, e aí cada vez é uma, ok? E aí ele vai pegar, ele vai ter isso aí anotado, porque ele vai aprender na base do Roger, que tem um tipo de erro W/C. E tem o tipo de erro W/C, o tipo de erro A, o tipo de erro HHR, o tipo de erro WE e o tipo de erro nada, né? Então, ele vai ter um P de W dado C, ok? Ele vai calcular na base e ele vai considerar um erro padrão de errar digitação, certo? Que a gente vai ver uma constante para ele. Tá? Ele vai ter também o P de C, que a gente já tem, né?
Então, ele vai poder calcular o P de WC, PC. Tá? Então, aqui são os valores. Né? Então, sempre que ele achar essa palavra aqui, ele vai corrigir para essa. Tá? Como não tem contexto, né, ele vai sempre corrigir para essa, o que não é a melhor solução. Se tivesse contexto, tivesse informação gramatical, a gente podia melhorar isso, né, e analisar mais coisas. Tá? Mas aí a gente, provavelmente, o algoritmo também, quer dizer, certamente o algoritmo fica mais complicado para a gente conversar aqui. Então, a função mais importante, né, é a função de distribuição. Né? O que ela faz? Ah, bom, é uma classe, ok? E a gente vai usar ela o tempo todo. A gente vai gerar várias distribuições. Tá? E ela simplesmente vai pegar um arquivo e vai contar, vai pegar um arquivo nesse formato aqui. Vai aparecer aqui. Né? Texto tab, número. Tá? Então, esse arquivo é um arquivo que descreve a frequência de textos numa coleção qualquer, num corpus. Então, esse aqui é um arquivo, é aquela lógica que eu meio passei para vocês no trabalho. Né? Você pré-processa e gera algo já pronto para não ter que toda hora processar o seu trabalho. Então, isso aqui simplesmente constrói essa classe, tá? Constrói um objeto dessa classe, né? E que permite calcular não só se a string está lá, né? Por acaso essa string é um trigrama, a frequência, mas ele também faz uma função, né? Que calcula a probabilidade. Tá? Na verdade, a estima, né? E essas funções aqui só leem o arquivo, e essa aqui, se a palavra for muito longa, tá? O que ele faz? Ele dá uma estimativa genérica, tá? Se ela for muito longa e desconhecida. Tá? Então, esse aqui calcula PW para a gente, né? É um arquivo de distribuição do vocabulário comum. Tá? Cada palavra que ele leu, né? Aqui são 3 palavras, tá? Não. Cada palavra que ele leu, ele vai saber a distribuição. Né? Então, por exemplo, se você perguntar PW de Word, né? Função, ele vai calcular a probabilidade de aparecer o Word se você selecionar uma palavra do texto. Né? Se você perguntar a quantidade, né? Se você usar o dicionário direto, ele vai dar a quantidade, e PW é o dicionário. Né? Só mostrando que PW é uma classe que estende dicionário. Né? Basicamente, ele estende o dicionário com um construtor, né? Que permite calcular a probabilidade. Tá? Esse call aqui, né, permite usar essa notação aqui de cima, aqui, tá? Como se fosse uma função. Okay? E aqui está a contagem. A palavra mais frequente dos textos dele é the, né, depois é of, depois é and, depois é to, depois é a. Né? É interessante que o artigo que eu botei lá, depois ele usa isso para criptografia e também para separar palavras. Né? Então, se você pegar o texto todo empacotado, o programa dele separar palavras funciona legalzinho também. Tá? Ok. Aqui eu aprendi, mas já esqueci, né? Você tem... ele vai buscar todas as correções para as palavras, tá? E, na verdade, o que ele vai buscar aqui, quando você usa essa função de substituição, ela usa isso aqui como fator de substituição, né, no texto, tá? E o que ela vai na prática é procurar as correções. Tá? E as correções vai procurar a mais provável, né, multiplicando a probabilidade do texto pela probabilidade da edição. Tá? Então, o que ele vai fazer na prática é o seguinte: ó, as correções de um texto, né, ou a correção de um texto, né, esse aqui é todas as correções de um texto, não de uma palavra, né, é a correção mais provável,
né, entre todas as candidatas. E o problema nosso é gerar as candidatas. Essa notação aqui é de Python 2, não vale mais, a gente corrigiu, eu corrigi lá no código que eu botei no GitHub. Assim, o que ele faz? Ele cria outra lista de edições, tá? Essa P1 Edit. Essa P1 Edit é uma classe daquele tipo, tá? Onde ele vai ler esse Count1 Edit, que é um arquivo que diz as palavras que pode corrigir. Tá? E é importante que ele vai ter isso aqui. Ó. Ele vai gerar essas correções para a palavra. Tá? Então, quando ele for corrigir a palavra, tá? O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar a palavra, né? Vai pegar o erro de spelling, que é uma constante, tá? 1 sobre 20, 5%. Né? Que é por isso que é aquele ponto 95 lá que apareceu, né? E vai multiplicar, né, por todas as edições que ele encontrar na lista de edições possíveis para aquela palavra. Tá? E esse aqui é o que gera a lista de edições possíveis. Não, exatamente. Tá? Então, o que ele vai ter é o seguinte, ó, se ele pedir todos os edits de uma palavra, nível 2, né, ele vai ter lá a diabatic, né, ele vai ter a própria palavra, que é 0. Aí ele vai ter a mais provável de nível 1. Não, essa aqui é nível 2, tá? Desculpa. Vai ter a mais provável de nível 2, que é essa aqui, que troca A por nada, e depois troca A por E com acento, por E. E depois ele vai ter diabatic, que é a mais provável de nível 1. Tá? Essa ordem aqui podia ser outra, né? Esse aqui é um efeito da mudança até do Python 3 para o Python 2 para o Python 3. Né? Vai trocar a ordem no Python 3. Mas o que acontece é o seguinte, quando isso aqui chegar lá, deixa eu apagar aqui as coisas. Quando isso aqui, eu chamei, né? Vou tirar daqui. Esse edit aqui, ó. Ele chega lá, o que ele vai fazer é pegar essa string aqui, essa string aqui, essa string aqui, olhar na listas de probabilidade single edits, né, e multiplicar. Então aqui vai ser nenhuma, ok? Então vai ser 1. Eu não achei nenhum erro, então vai ser só o spell erro, o produto aqui vai dar 1. Essa aqui vai ser duas coisas que vão se multiplicar, e essa aqui vai ser uma coisa que vai se multiplicar. Porque cada parzinho desse tem uma frequência. Que ele achou olhando no... Eu peguei esse arquivo errado, eu devia ter pegado o arquivo do Rogers, mas ele vai achar o quê? Ele vai pegar todas as palavras que trocam E por A e vai achar 749 palavras do Roger trocaram o E por A. Então, o edits, né, que acha todas as correções possíveis em um dicionário, né, ou seja, ela retorna isso aqui, né, ela é a função que é mais complicada. Mas, novamente, a lógica é a mesma. Tá? A lógica aqui primeiro ele vai fazer uma função dentro da função. Tá? Dentro dessa função ele tem uma que escreve esse negocinho aqui, que é o ED, né? Ele vai receber sempre na função um início e um fim da palavra. Né? Então, o que ele faz é uma recursividade em vez de um for, em vez de uma geração. Né? Então, o primeiro que ele faz, ele pega essa frente da palavra, esse fim da palavra, e vê se é uma palavra do dicionário. Se for, ele já pode emitir, então ele vai somar nos resultados. Tá? Se não for, ele tem que, mais ou menos, somar tudo que ele tem até agora era editada. Né? Se a distância ficou menor que 0, acabou. Porque ele só tem sentido, né, procurar a distância 1 ou 2. Se não, ele vai gerar todas as extensões possíveis que ele já encontrou no dicionário, que é esse prefixo, tá? e vai fazer as chamadas recursivas, né, para fazer fins. Aqui é só decorando o negócio.
para fazer extensão, deleção também recursivamente, chamando ele mesmo, né? E extensões e transposições. Né? Então, ele basicamente ele pegou aquela função, ele tinha geradores, né, e chamou em funções recursivas que são tratadas, chamadas recursivas a essa função edit-rs. Né? Okay. Então, esse algoritmo é mais sofisticado, primeiro, porque essa recursividade permite que ele gere. Assim, a recursividade é importante para ele poder gerar essas strings aqui que mostram as edições em sequência, né? Que permite gerar uma frase como essa. Tá? E os prefixos são todos os prefixos que ele encontrou lá no dicionário dele. Tá? Ok. Então, se vocês quiserem usar alguma coisa para corrigir palavra, por exemplo, em Unix, vocês podem usar o spell, né? E tem o GNU Spell. O GNU Spell é mais sofisticado, tá? Já é o TF8 e é uma library, né? E tem que ver como pode ser usado. E no NTK também tem uma função. Então a ideia era mostrar principalmente o algoritmo 1, né? E mostrar, eu posso sofisticar o algoritmo 1, né? Colocando probabilidades. E a maneira como ele coloca probabilidades, né, ao gerar a edição, né, também geraram uma lista. Deixa eu pegar aqui a lista. Ele sofistica a função de edição para gerar não só a edição, mas uma lista de edições feitas. Então, é como se fosse aquele gerador, só que ele vai colocar na resposta as edições feitas. E a partir do arquivo do Roger, ele gera a frequência de cada tipo de edição, entre todos aqueles erros, né? E a partir dessa frequência, ele gera a probabilidade. E é interessante porque é a mesma função que gera a probabilidade de palavras e a probabilidade de erros, né? Que é aquela classe, na verdade. Então, tem uma solução bem legalzinha aqui. Tá? Ok. Então, quem quiser ver, né? A explicação inicial está no trabalho do Fernand. O Roger está nesse link aí. E o Norvig, ele tem dois capítulos, na verdade. Um é uma página, 2 capítulos, e o código todo está no GitHub lá, já corrigido para Python 3. Então, vou parar a gravação aqui.